Capítulo 3º. Das sanções disciplinares. Artigo 195. São sanções disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão. Inciso 4º. Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Inciso 5º. Destituição do cargo em comissão. Parágrafo único. As sanções disciplinares são aplicadas às infrações disciplinares tipificadas em lei. Artigo 196. Na aplicação das sanções disciplinares, devem ser considerados: Inciso 1º. A natureza e a gravidade da infração disciplinar cometida. Inciso 2º. Os danos causados para o serviço público. Inciso 3º. O ânimo e a intenção do servidor. Inciso 4º. As circunstâncias atenuantes e agravantes. Inciso 5º. A culpabilidade e os antecedentes funcionais do servidor. Parágrafo 1º. A infração disciplinar de menor gravidade é absorvida pela de maior gravidade. Parágrafo 2º. Nenhuma sanção disciplinar pode ser aplicada. Inciso 1º. Sem previsão legal. Inciso 2º. Sem apuração em regular processo disciplinar previsto nesta lei complementar. Artigo 197. São circunstâncias atenuantes. Inciso 1º. Ausência de punição anterior. Inciso 2º. Prestação de bons serviços à administração pública distrital. Inciso 3º. Desconhecimento justificável de norma administrativa. Inciso 4º. Motivo de relevante valor social ou moral. Inciso 5º. Estado físico, psicológico, mental ou emocional abalado, que influencia ou seja decisivo para a prática da infração disciplinar. Inciso 6º. Coexistência de causas relativas à carência de condições de material ou pessoal na repartição. Inciso 7º. O fato de o servidor ter: Alínea A. Cometido a infração disciplinar sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento à ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto provindo de terceiro. Alínea B. Cometido a infração disciplinar na defesa, ainda que putativo ou com excesso moderado, de prerrogativa funcional. Alínea C. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após a infração disciplinar, evitar ou minorar as suas consequências. Alínea D. Reparado o dano causado, por sua espontânea vontade antes do julgamento. Artigo 198. São circunstâncias agravantes. Inciso 1º. A prática de ato que concorra, grave e objetivamente, para o desprestígio do órgão, autarquia ou fundação ou da categoria funcional do servidor. Inciso 2º. O concurso de pessoas. Inciso 3º. O cometimento da infração disciplinar em prejuízo de criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, pessoa incapaz de se defender, ou pessoa sob seus cuidados por força de suas atribuições. Inciso 4º. O cometimento da infração disciplinar com violência ou grave ameaça, quando não elementares da infração. Inciso 5º. Ser o servidor quem: Alínea A.
promove ou organiza a cooperação ou dirige a atividade dos demais coautores. A linha B. Instiga subordinado ou lhe ordena a prática da infração disciplinar. A linha C. Instiga outro servidor, propõe ou solicita a prática da infração disciplinar. Artigo 199. A advertência é a sanção por infração disciplinar leve, por meio da qual se reprova por escrito a conduta do servidor. Parágrafo único. No lugar da advertência, pode ser aplicada, motivadamente, a suspensão até 30 dias, se as circunstâncias assim o justificarem. Artigo 200. A suspensão é a sanção por infração disciplinar média pela qual se impõe ao servidor o afastamento compulsório do exercício do cargo efetivo, com perda da remuneração ou subsídio dos dias em que estiver afastado. Parágrafo 1º. A suspensão não pode ser: inciso 1º, superior a 30 dias, no caso de infração disciplinar média do grupo inciso 1º. Inciso 2º, superior a 90 dias, no caso de infração disciplinar média do grupo inciso 2º. Parágrafo 2º. Aplica-se a suspensão de até: inciso 1º, 30 dias, quando o servidor incorrer em reincidência por infração disciplinar leve. Inciso 2º, 90 dias, quando o servidor incorrer em reincidência por infração disciplina média do grupo inciso 1º. Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão pode ser convertida em multa, observado o seguinte. Inciso 1º. A multa é de 50% do valor diário da remuneração ou subsídio, por dia de suspensão. Inciso 2º. O servidor fica obrigado a cumprir integralmente a jornada de trabalho a que está submetido. Parágrafo 4º. É aplicada a multa ao servidor inativo que houver praticado na atividade infração disciplinar punível com suspensão. Parágrafo 5º. A multa de que trata o parágrafo 4º corresponde ao valor diário dos proventos de aposentadoria por dia de suspensão cabível. Artigo 201. A advertência e a suspensão têm seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar, igual ou diversa da anteriormente cometida. Parágrafo 1º. O cancelamento da sanção disciplinar não surte efeitos retroativos e é registrado em certidão formal nos assentamentos funcionais do servidor. Parágrafo 2º. Cessam os efeitos da advertência ou da suspensão, se lei posterior deixar de considerar como infração disciplinar o fato que as motivou. Parágrafo 3º. A sanção disciplinar cancelada nos termos deste artigo não pode ser considerada para efeitos de reincidência. Artigo 202. A demissão é a sanção pelas infrações disciplinares graves, pela qual se impõe ao servidor efetiva a perda do cargo público por ele ocupado, podendo ser cominada com o impedimento de nova investidura em cargo público. Parágrafo 1º. A demissão de que trata este artigo também se aplica no caso de: inciso 1º. Infração disciplinar grave, quando cometida por servidor efetivo no exercício de cargo em comissão ou função de confiança do Poder Executivo ou Legislativo do Distrito Federal. Inciso 2º. Reincidência em infração disciplinar média do grupo inciso 2º. Parágrafo 2º. Se o servidor já tiver sido exonerado quando da aplicação da sanção prevista neste artigo, a exoneração é convertida em demissão. Parágrafo 3º. Também se converte em demissão a vacância em decorrência de posse em outro cargo inacumulável ocorrida antes da aplicação da sanção prevista neste artigo. Artigo 203.
A cassação de aposentadoria é a sanção por infração disciplinar que houver sido cometida pelo servidor em atividade, pela qual se impõe a perda do direito à aposentadoria, podendo ser culminada com o impedimento de nova investidura em cargo público. Parágrafo único. A cassação de aposentadoria é aplicada por infração disciplinar punível com demissão. Artigo 204. A cassação de disponibilidade é a sanção por infração disciplinar que houver sido cometida em atividade, pela qual se impõe a perda do cargo público ocupado e dos direitos decorrentes da disponibilidade, podendo ser culminada com o impedimento de nova investidura em cargo público. Parágrafo único. A cassação de disponibilidade é aplicada por infração disciplinar punível com demissão em hipótese do artigo 40, parágrafo 2º. Artigo 205. A destituição do cargo em comissão é a sanção por infração disciplinar média ou grave, pela qual se impõe ao servidor sem vínculo efetivo com o Distrito Federal a perda do cargo em comissão por ele ocupado, podendo ser culminada com o impedimento de nova investidura em outro cargo efetivo ou em comissão. Parágrafo único. Se o servidor já tiver sido exonerado quando da aplicação da sanção prevista neste artigo, a exoneração é convertida em destituição do cargo em comissão. Artigo 206. A demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou a destituição de cargo em comissão, motivada por infração disciplinar grave do grupo inciso 2º, implica a incompatibilização para nova investidura em cargo público do Distrito Federal pelo prazo de 10 anos, sem prejuízo de ação civil ou penal e das demais medidas administrativas. Artigo 207. A punibilidade é extinta pela: Inciso 1º. Morte do servidor. Inciso 2º. Prescrição. Artigo 208. A ação disciplinar prescreve em: Inciso 1º. 5 anos, quanto à demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2º. 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º. 1 ano, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da primeira data em que o fato ou ato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia imediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. Parágrafo 2º. A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, uma única vez. Parágrafo 3º. Interrompida a prescrição, sua contagem é reiniciada depois de esgotados os prazos para a conclusão do processo disciplinar, previstos nesta lei complementar, incluídos os prazos de prorrogação, se houver. Parágrafo 4º. O prazo de prescrição fica suspenso enquanto a instauração ou a tramitação do processo disciplinar ou aplicação de sanção disciplinar estiver obstada por determinação judicial. Parágrafo 5º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal, havendo ação penal em curso, aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Artigo 209. Não é punido o servidor que, ao tempo da infração disciplinar, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, devido a: Inciso 1º. Insanidade mental, devidamente comprovada por laudo de junta médica oficial. Inciso 2º. Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Parágrafo único. A punibilidade não se exclui pela embriaguez, voluntária ou culposa, por álcool, entorpecente ou substância de efeitos análogos. Artigo 210. Fique isento de sanção disciplinar o servidor cuja conduta funcional, classificada como erro de procedimento, seja caracterizada, cumulativamente, pela:
Inciso 1º. Ausência de dolo. Inciso 2º. Eventualidade do erro. Inciso 3º. Ofensa ínfima aos bens jurídicos tutelados. Inciso 4º. Prejuízo moral irrelevante. Inciso 5º. Reparação de eventual prejuízo material antes de se instaurar sindicância ou processo disciplinar.